exercício, né? Então esse exercício pede o seguinte, ó, consideremos gama de 0, definido no intervalo fechado de 0 a π sobre 2, chegando em R2, dada por cosseno t, seno t. Então, ou seja, eu estou aqui com um pedaço da circunferência, né? Que pedaço é esse? É o pedaço que vai de 0 a π sobre 2 graus, né? Então, se eu desenhar aqui a circunferência toda, né, no eixo x, no eixo y, então eu vou considerar só esse pedaço aqui, ó. Então, só esse pedacinho aqui da circunferência que a gente está considerando que é a nossa curva gama. E aí a gente tem esse campo de vetores aqui com coordenadas y quadrado, 2xy menos y menos e elevado a y, né? E a gente quer calcular a integral de linha do campo de vetores, tá? Então a gente pode fazer por alguns modos, né? O primeiro modo é o modo direto, é usando o que a gente aprendeu na aula passada, né? Que é calculando, né? Quem é a integral? Então a integral de linha do campo de vetores vai ser a integral, a variação é de 0 até π sobre 2, de f composto com a nossa curva, né? Cosseno t, seno t, vezes a derivada, né? Derivada de cosseno menos seno. Derivada de seno, cosseno. dt. Ok? Então, quanto que é isso aqui? Isso aqui vai ser a integral de 0 a π sobre 2 de quanto? Quem é f? A f pega primeiro, quais são as coordenadas? A primeira coordenada é y quadrado, então é seno ao quadrado de t. E a segunda coordenada é 2x vezes y, então cosseno vezes seno, menos e elevado a seno de t. Então, como fica a integral? Então, a integral fica a integral de 0 a π sobre 2 de seno ao quadrado de t vezes menos seno t, então menos seno ao cubo de t. Agora, essa parte vezes cosseno, né? Então, mais 2 cosseno quadrado de t, seno t, menos e menos cosseno t, e elevado a seno t, dt. Certo? Então temos essa integral aqui. Bom, como que a gente calcula? Bom, agora é só, eu vou deixar aqui para vocês, né, que vocês podem continuar. É só quebrar essa integral em 3 integrais e resolver, né? Integral por partes, né, substituição, a gente consegue resolver essa parte. Então, esse exercício, então, esse primeiro modo, né, a gente tem que calcular integrais de uma variável. Qual seria o segundo modo, então? O segundo modo, pessoal, é calculando usando integral e derivada, tá? Por quê? Porque a gente sabe, olha só, quem é a derivada da primeira função coordenada em relação a y, né? A primeira função coordenada é y quadrado. Então, isso aqui é derivada em relação a y de y ao quadrado. Derivada de y quadrado em relação a y é 2y. E quanto que é a derivada da segunda função coordenada em relação a x? Isso vai ser a derivada em relação a x de 2xy menos e elevado a y. Bom, então vai ficar derivada em relação a x de 2xy, então vai ficar 2y. E a derivada de menos e elevado a y em relação a x, isso não depende de x, então é zero. Então vai ser só isso. Então essas duas são iguais, né? Então a derivada de a em relação a y é igual a derivada de b em relação a x, em qualquer retângulo do meu R2. Né? Em qualquer retângulo do R2, isso vai acontecer. Então, isso em qualquer retângulo de R2. Ok? Certo? Então, qualquer retângulo vai valer essa propriedade. Então, logo, f é conservativo em qualquer retângulo. Tá? Então, é conservativo em qualquer retângulo
Consequentemente, então, o gradiente dessa função f é igual a f1. Ou seja, a derivada da f com relação a x é a primeira função coordenada, que é y², e a derivada da f com relação a y vai ser a segunda função, que é 2xy menos e elevado a y. Tá? Bom, o que eu faço agora? Eu posso usar aqueles métodos que a gente viu anteriormente, né? Ou calculando a integral, né, através daquele caminho, né, que é a poligonal, né? Ou então fazendo o cálculo pelas derivadas. Então, se isso aqui acontece, se a derivada em x é isso, então quer dizer que f de xy é igual a integral de y² dx mais uma função que depende só de y. E o que é? Quem é a primitiva, né, de y²? Isso é em relação a x. Então, isso é xy² mais essa função φ de y. Né? Sabemos, né? Então, daqui a gente tira o quê? Que a derivada da f com relação a y vai ser quem? Vai ser 2xy aqui mais o φ' de y. Né? Mas eu quero que isso seja igual, né, exatamente dessa informação aqui, ó. A gente conclui que eu quero que isso seja igual a 2xy menos e elevado a y. Então, como essa parte tem, então significa que φ' de y é igual a menos e elevado a y. Então, isso implica que quem é φ de y? Φ de y, se o φ' é isso, então o φ de y é a integral de menos e elevado a y dy, que é exatamente quem? O menos sai para fora, a integral de e elevado a y é e elevado a y. Ok? Então quer dizer que φ de y é menos e elevado a y. Então logo, quem é a nossa função? A f de xy é exatamente igual a quanto? É igual a aqui, xy² mais φ de y, que é menos e elevado a y. Tá? Então é xy² menos e elevado a y. Então, consequentemente, o que vai acontecer com o valor da integral? Então, a integral de linha de f dr, né, que é isso que o exercício pede para a gente calcular. Isso vai ser o valor da função no ponto final. Quem é o ponto final da nossa curva? É quando t é igual a π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Então é no 0, 1. Menos o valor da função no ponto inicial, que é o para t igual a 0. Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então 1, 0. Então quanto que isso aqui vai dar? Isso aqui vai ficar f de 0, 1. Então x igual a 0, y igual a 1. Então isso aqui vai ficar menos e elevado a 1. Então menos e. Menos o valor de f de 1, 0. Então y igual a 0. Y igual a 0 vai zerar aqui. Então vai ficar menos e elevado a 0. Que é 1. Ok? Então isso aqui vai ficar menos 1 menos e. Certo? Então esse é o valor da nossa integral, tá? É menos 1 menos e, é assim mesmo? Tem menos, aqui o menos da fórmula, quando eu substituir aqui, ó, vai ter um menos. Então menos com menos é mais, então vai ser 1 menos e, tá bom? Aqui tem um menos aqui, e quando eu vou substituir aqui a função no 1, 0, então vai ficar menos e elevado a 0, vai ficar menos 1. Então vai ficar menos menos 1, que é mais 1. Bom, pessoal, só observando que se a gente não quiser calcular a função f através das derivadas, né, como a gente fez anteriormente, a gente pode também calcular a função f usando a integral. Né? De que forma? Bom, a gente pega então qualquer ponto xy, vai ser ligado ao 0, 0 através dessa poligonal. Né? E aí a gente pode integrar, calcular a f. Então f de xy
vai ser a integral de linha da curva gama, né, que sai de 0, 0 chega em xy, de f dr. Tá? Então, como que fica? Como que fica as parametrizações aqui? Ó? Então, essa curva gama é composta por duas componentes, a gama 1 e a gama 2. A gama 1 de t, ela está no eixo x, então o x é constante. O y é constante, né? Então, aqui é t e aqui é 0. O y é constante igual a 0 e o t varia de 0 até x. Essa é a variação do t. E o gama 2? O gama 2 de t, ela é uma variação só em y agora, né? O x é constante, então o x é constante e a variação em y, onde essa variação em y vai de 0 até y também. Tá? Claro, isso se o y, né, x e y for positivo, tá? Senão aí vai inverter a ordem, claro, nessa relação aqui, mas sempre começando aqui nesse ponto e terminando no y, tá bom? Então vamos lá. Então temos essa integral, então isso aqui vai ficar quanto? Bom, note o seguinte, pessoal, que a derivada do gama 1 vai ficar 1, 0, que é o vetor i. Então só vai dar, no produto interno que vai aparecer aqui, vai dar só a primeira função coordenada. E a derivada de gama 2 vai ficar 0, 1, que é o segundo vetor da base canônica, é o j. Então quando fizer o produto escalar aqui, vai dar só a segunda componente. Tá? Então isso aqui é igual a integral na primeira curva gama 1, né? Aí aqui é de 0 até x, como a derivada é o vetor 1, 0, então vai ser só a primeira função coordenada, que é y². Só que é y²? Não. Vai ser a composta, né? Então vai ser a, né, que é a primeira, da função, que é t0, dt. Mais a segunda parte com relação a gama 2, a gente vai ficar então, como é 0, 1, então vai ficar só b. Né? A variação aqui é de 0 até y, de b, composta com a curva, que é xt dt. Okay? Então, consequentemente, isso vai ser a integral de 0 até x. Quem é a de t0? Aqui o a é y², então vai ficar 0 ao quadrado. Então, a integral de 0 dt, isso é 0. Mais, aí aqui, a integral de 0 até y de b de xt. Então, onde tem x vai manter x e onde tem y vai virar t. Então, vai ficar 2xt menos e elevado a t, dt. Então, quanto que fica aqui? Vai ficar, então, 2x a integral de 0 até y de t dt menos a integral de 0 até y de e elevado a t dt. Bom, então isso vai ficar 2x primitiva de t quadrado sobre 2, avaliado de 0 a y, menos primitiva de e elevado a t, e elevado a t, avaliado de 0 até y. Então isso vai ficar 2x, avalio aqui no 0 vai dar 0, então vai ficar y² sobre 2. Então y² sobre 2. Mas esse 2 aqui, ó, vai cancelar com esse 2, então vai ficar só xy². Menos, avalio aqui no y, vai ficar e elevado a y. No 0 vai dar 1. Então mais 1. Ok? Ah, professor, mas deu diferente da f que a gente obteve antes, né? Não tinha esse 1 aqui. Mas não tem problema, pessoal. Se a gente acrescenta qualquer constante na função que a gente obtém, ainda temos o gradiente dessa função sendo igual ao campo que a gente tem, tá? Na hora de derivar, essa função constante vai embora. Então, essa constante vai embora. Então, consequentemente, eu posso acrescentar qualquer valor aqui que a gente continua tendo uma função cujo gradiente é o campo de vetores que a gente tem. Bom, por fim, então, um terceiro modo, né, que a gente pode também calcular o valor dessa integral de linha. A gente sabe que f é um campo gradiente. Por quê? Porque a gente acabou de mostrar, né, que aquelas derivadas são iguais, né, no retângulo. Então, ele vai ser um campo gradiente. Tá? Beleza. Então, se ele é um campo gradiente, né, então ele é um campo conservativo,
Então a gente viu uma equivalência. Se eu tenho um campo conservativo, então é a mesma coisa que dizer que a integral independe do caminho escolhido, né? Então a gente tem a curva gama dada, ela vai de 1, 0 até 0, 1, né? Mas, então, como o valor dessa integral ela independe do caminho, eu poderia, então, ao invés de ir percorrendo por gama, eu poderia percorrer primeiro gama 1 e depois gama 2. Né? Então, fazer a integral sobre essa curva suave por partes aqui. Tá? Então, como que fica o valor da nossa integral? Então, a integral de gama, tá? Então, a justificativa é exatamente essa, né? Como f é um campo gradiente, né? Pelo que a gente já viu, né, anteriormente. Então, como ele é um campo gradiente, então ele é um campo conservativo e, consequentemente, a integral independe do caminho escolhido. Então, a gente vai escolher um caminho mais simples aqui, um caminho suave por partes. Tá? Então, essa integral aqui, ela vai ser a mesma coisa que a integral sobre gama 1 da f mais a integral sobre gama 2 da f. Tá? É a mesma coisa. Né? Então, é uma curva gama 1 unido com gama 2, é uma curva que sai do 1, 0 também e chega no 0, 1. Quais são as parametrizações dessas duas curvas? Então, vamos ver. Gama 1 de t é igual a quanto? Ela percorre no eixo x. Então, o y vai ser constante. Então, isso aqui vai ser t. No entanto, ó, ela tem que ir do 1 para 0. Então, não dá para fazer t maior ou igual a 1, menor ou igual a 0. Né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ela vai ser 1 menos t, e aí a gente vai subtraindo o t. E o zero constante. Então para t, fazendo o quê? Para t de 1, né, de 0 a 1. Porque para t igual a 0, então eu tenho 1, 0, e para t igual a 1 eu tenho 0, 0. E agora o gama 2 de t. O gama 2 de t, ela sai então do 0, 0 e vai para o 0, 1. Então ela percorre no eixo y, então o x vai ser fixo, né? Fixo igual a 0. E o y vai variar. Então o y varia de 0 a 1. Então é só pegar essa parametrização aqui. Então vamos lá. Então vamos observar aqui o seguinte, ó, quem é gama 1' de t? A derivada. Então vai ficar derivada de 1 menos t é menos 1, 0, né? Que é o menos i. E o gama 2' de t é igual a quanto? Derivada de 0, 0, derivada de t é 1. Então esse aqui é exatamente o nosso vetor j. Então como que fica essa nossa integral? Essa nossa integral então vai ficar, bom, gama 1. Gama 1 varia de 0 a 1. Então de 0 até 1 dá f, e aí eu vou fazer o quê? Produto com gama 1'. Mas gama 1' é menos 1, 0. Então não vai zerar a segunda coordenada, vai ter só a primeira coordenada, né? Aplicada. Então vai ficar menos a da função da gama 1, que é 1 menos t, 0, dt. Mais a gama 2, ela varia de 0 até 1, e aí vai ficar o que? O produto da f, composta com gama, pelo gama 2'. Mas o gama 2' é 0, 1, então vai zerar a primeira coordenada. Vai só ter termos relativos à segunda coordenada, por isso vai ser b composto com gama 2, que é 0t, dt. Então, quanto isso fica? Vai ficar integral de 0 até 1. Quem é a? A é y quadrado. Então, vai pegar a segunda coordenada e levar ao quadrado. Então, vai ficar 0 aqui. A segunda coordenada é 0. Então, a integral de 0 dt, então isso aqui é 0. Mais, aqui, a integral de 0 até 1 do b. O que o b faz? O b é tudo isso aqui, ó. Então, onde tem x ele vai trocar por 0, então vai zerar essa primeira expressão. E onde tem y vai trocar por t, então vai ficar menos e elevado a t dt. Então, esse aqui zera, e esse aqui a primitiva de menos e elevado a t é menos e elevado a t. Avaliado de 0 até 1. Então, isso aqui no 1 vai ficar, então, menos e. E no 0 vai ficar menos, com menos da fórmula mais e elevado a 0. Então isso aqui vai ficar, e elevado a 0 é 1, então vai ficar 1 menos e, como a gente obteve anteriormente. Tá bom, pessoal? Então temos esses três modos que a gente pode resolver exercícios desse tipo. E aí a gente fica à vontade para escolher qualquer um deles.